A deputada estadual professora Bebel foi reeleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com 155.857 votos, a maior votação de Piracicaba de uma deputada estadual com domicílio eleitoral na cidade. Eu estou com um sentimento assim de que eu me comprometi e eu acho que eu tive o reconhecimento, acho que foi reconhecido, né, o trabalho, foi reconhecido que se algum momento não logrou êxito ou nós não conseguimos, não foi por falta de luta, não foi por falta de ter projeto, mas foi porque, né, lamentavelmente, a correlação de força não nos foi favorável naquele momento. Então, eu acredito que isso é que está em questão para nós. A deputada Bebel, que é nascida no bairro de Ártemis, é presidenta da APUESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o maior sindicato de trabalhadores da educação da América Latina. Foi eleita pela primeira vez no ano de 2018 com 87.169 votos e com um mandato popular voltado às causas sociais e educação pública de qualidade. Ganhou projeção estadual, praticamente dobrando a votação. O primeiro desafio é eleger o Fernando Haddad, né? Isso é necessário. De qualquer forma, o meu trabalho como parlamentar, como são poderes, né? Não digo que isolados, mas eles são independentes entre si, eu acredito que a gente vai poder levar propostas para o futuro governador, no caso Fernando Haddad, para que ele, por exemplo, reveja uma coisa que é muito triste, que acontece com servidores aposentados e pensionistas, que é a cobrança, né, da taxa de aposentadoria dos seus salários, que varia de 12% a 16%. Né? Isso é uma injustiça e está gerando injustiça social, porque os professores de R$2.000 contribuírem com 12%, né? Isso aí é R$240 a menos, né, no seu salário. Há um empobrecimento, portanto, perde seu poder de compra e acaba, e não tem valorização profissional, valorização salarial. Isso, de certa maneira, acaba desestimulando. Então, esse é um ponto central, que eu acho que a gente tem que dar de volta, porque isso tem uma relação direta, né, com o desenvolvimento econômico, com, enfim, toda a necessidade que a gente tem de dar rotatividade à economia, né? Se você empobrece um grande segmento, servidor público, você pega 700 mil, somando mais 400 mil, dá 1.400.000 servidores públicos, que, na verdade, multiplicado por 4 cada família, você tem 4 milhões, né? Isso tem que ser... essa família, ela depende desse servidor, né? Para fazer empréstimo, para fazer uma coisa, fazer outra. Então, é um segmento que é maltratado por todos os governos que por aí passaram. É visto assim como se nós fôssemos marajás, né? E não são. Nós passamos por concurso público, tão somente nós queremos uma carreira, né? E aí veio essa injustiça de cobrar o confisco de aposentados e pensionistas. Então, esse é o ponto número 1 que eu acredito, né, que seja que governo for, mas o governo do Partido dos Trabalhadores deve estar assumindo e assumiu, né, numa plenária de servidores públicos. O ponto 2, né, eu acho que tem um compromisso com aquilo que o Fernando Haddad tem dito, né? Se nós valorizamos o salário mínimo, né, paulista, nós vamos dar um poder de compra e aí vai também dar rotatividade para a economia, né? Não é uma coisa que é só um lado, não, os dois lados. É errado pensar que quanto mais pobre a população, né, quanto é mais fácil, né? Você enxuga o Estado, a máquina e fica tudo mais fácil. Não fica, né? Não, você tem que dar poder de compra para a população, para ela ir até as lojas comprar, o empresariado vai ganhar, mas também vai abrir postos de trabalho, porque quanto mais vender, mais também a cadeia de produção aumenta, né? Essa é uma lógica que precisa ser entendida. Não pode ser eu não sou contra o empresariado ganhar, o que não pode é achar que a população tem que ficar mais pobre
para uma parte ficar mais rica, não, vai ficar mais poderoso se todo mundo puder ter um poder de compra e comprar, né? Porque se comprar, eu me lembro do presidente Lula, que abriu a linha branca, né? E deu poder de compra e o comércio cresceu, e ele deixou o Brasil crescendo, o produto interno bruto 7,5%, né? Por quê? Porque o Brasil produziu, né? Estimulou o consumo, mas esse é o primeiro estágio. Depois vem a autonomia que cada um vai tendo, né, na medida que vai se desenvolvendo, né? Então esse é um ponto que eu acho que também, tanto Fernando Haddad como a gente eleito, a gente tem compromisso, né, da atividade econômica no Estado. Como é que essa região metropolitana tem que funcionar? É só um aglomerado de 22 municípios, ou esses 22 municípios têm que ter desenvolvimento, tem que ter um plano de desenvolvimento, né, para que esse plano de desenvolvimento leve em conta as especificidades de cada município e isso impulsione a economia regional e até mesmo tem que ter um embasamento, um regime de colaboração, né, para que naquilo que faltar o Estado entrar, no que não faltar, ou entre si os municípios poderem se desenvolver e ter uma certa autonomia também, né? Eu acredito que é possível isso. Outra questão fundamental, que é do meu mandato, né, é dar um significado real de escolas de tempo integral. Esse modelo de PEI está errado, está acabando com a vida de professores e dos estudantes, porque não basta aumentar o tempo da escolaridade. Tem que ver as condições de trabalho dos professores. Não dá para dizer que um professor 40 horas semanais ficando na escola, né, e mais o tempo todinho lá, isso por si só vai melhorar, não melhora a qualidade do ensino. E o menino ficar mais tempo na escola também vai melhorar. Não é isto. O que melhora a qualidade do ensino, primeiro, considera o projeto político-pedagógico, considera a organização do espaço escolar. Estou querendo dizer que não pode ser só um quadrado a sala de aulas, não. Tem que ter uma interdisciplinariedade com ações transdisciplinares, né, para que a gente consiga dar uma outra dinâmica, dar outra vida para a sala de aula. Do jeito que está, não pode ficar. A escola de tempo integral é farsa, esse modelo que está aí. Então, nós vamos fazer essa luta incansável, luta pela retomada dos direitos dos professores. É inadmissível que o professor não tenha pelo menos 6 dias ao ano para ir fazer as suas consultas de rotina, tá certo? Ou acompanhar um filho que está doente, ou alguma coisa. Não é possível, né? E se faltar, por exemplo, 2 aulas, perde o dia inteiro. Isso é injusto, né? E para não falar da farsa do subsídio que é chamado de nova carreira. Eu acho que o Roscielli, né, o secretário da Educação, teve o troco, né? Ele teve 35 mil votos, não foi eleito deputado federal. Então, ele não foi aprovado pela população, pelos professores. Os professores disseram não. Se ele tivesse me ouvido, talvez tivesse sido eleito, né? Se ele me ouvisse e falasse, não, vamos fazer uma mesa de negociação, vamos valorizar, implantar de forma correta o piso salarial profissional nacional, nós estaríamos já ganhando R$5.000 numa carreira ascendente. Estaria aí todo mundo feliz da vida. Quando ele falava, eu vou dar 74%, eu dizia, não precisa dar 74%, dá os 33,2%, e nós já estamos pulando de alegria, porque essa categoria não sabe o que é ganho real, não sabe o que é valorização há muito tempo. Ela está para baixo. Então, nós temos que levantar a autoestima dessa categoria, e levantar a autoestima passa pela sua valorização profissional, a sua valorização salarial, a sua valorização enquanto profissionais da educação. E a escola tem que ser um espaço mais humanizado, não pode ser um espaço empresarial, não se transpõe a lógica empresarial para dentro da escola, né?
dentro da escola nós formamos pessoas, nós não produzimos coisa, né? Coisas você pode produzir em série, máquinas fazem isso, nós não. Teve aí a pandemia, e aí um outro desafio também, né, que eu acredito, é fazer uma análise correta, né, do que os alunos não conseguiram ter acesso durante a pandemia, né, para que passem a ter acesso. É possível nós pensarmos numa forma, né, de compor o tempo e espaço escolar para que os estudantes possam ter acesso, fazer um mutirão, né, de professores. Se tiver aluno trabalhador, vamos dar bolsa de estudo, vamos, né, fazer deste momento como um momento como foi o da pandemia. Ele foi um momento ímpar. Também ímpar quem não pôde ter acesso a um conhecimento que lhe é de direito. Não pôde ter acesso porque as escolas não estavam dotadas, né, de tecnologias. Eu não acho que a tecnologia de per si resolveria o problema, mas amenizaria, eu diria, né? Não teria zerado da forma como ficou zerado. E quantas vezes eu até fiz um projeto de lei, né, propiciando, inclusive, para que os professores pudessem ter acesso, no mínimo, olha só, tão duro foi o governo Dória, que no mínimo nós pudéssemos ter acesso a uma linha de crédito para ter as tecnologias de informação e comunicação, e que os estudantes também tivessem acesso, mas o Estado desse para eles, né? Mas, de qualquer forma, eu entendo que os professores devam ter também. Mas como a gente sabe que eles entendem de forma... Agora a minha ideia é, Fernando Haddad ganhou, não, vamos dotar as escolas, professores de tecnologias, informação e comunicação, é um começo, para a gente ir já vendo. E outra coisa também é repensar o espaço escolar, né? Repensar, ter um planejamento, né, de reformas. As escolas não estão adequadas para acessibilidade, né, as pessoas com deficiências, e isso, uma pesquisa nossa demonstrou, não tem banheiros, tem escolas que não tem pias para lavar as mãos, né? Então, isso é algo que não pode passar batido, né? E como parlamentar, eu quero sim lutar para que essas condições de trabalho aconteçam, né? As salariais, o direito de quem perdeu o direito, no caso confisco, né? Aos direitos dos professores da ativa, né? Para que a gente possa ter dignidade, né? E sermos tratados como professor. E acabar com essa parafernália de letras, né? Categoria O, F, ou S, ou V. Não, nós somos professores, né? Então, nós temos que ter uma contratação, ainda que em caráter temporário, até que se tenha um concurso, mas de tal forma que os nossos direitos de quem está temporário tenham os mesmos direitos dos da ativa, né? Tenha direito a IANSP, tenha direito a ter um contrato, só tenha... venha perder um vínculo se não pegar aulas. Não, de antemão, agora pode ser demitido 40 mil. Eu já estou chamando um ato na próxima sexta-feira, na Praça da República, para segurar 40 mil professores que podem ficar na rua. E faltam professores. E ter concurso público também. E lutar pela descentralização do Hospital do Servidor do IANSP. Isso é imprescindível, né? Eu acredito que essas pautas e uma luta, claro, pela nossa juventude, né? Acho que dá sentido, significado, porque a juventude está sem perspectiva, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária deixou. Porque, imagine vocês, se eu vou ficar mais tempo no meu posto de trabalho e tantos outros trabalhadores vão ficar mais tempo em seus postos de trabalho, quando aquele jovem que alçar voo e quiser ir para um outro posto de trabalho, ele vai sonhar em ter um emprego. Só vai ter emprego se você repensar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e, mais que isso, nós temos que derrubar a medida provisória do ensino médio,
que também é uma outra grande farsa, é o aligeiramento da profissionalização dos nossos jovens. Nós não queremos isso. Nós queremos o que Fernando Haddad tem dito, modelo IFES, ensino médio, né, articulado, tanto a formação geral como a profissionalizante, ele sai preparado, o estudante sai preparado. Com assistência estudantil, quando se fala em assistência estudantil, é ter bolsa, né, para que ele só possa estudar e ele tenha oportunidade. Eu tive em 4 IFES. É apaixonante o projeto, né? O estudante tem contato com o maquinário, tem contato com as ferramentas que ele vai trabalhar quando ele de lá sair. Não é algo imaginário, né? É teoria e prática junto, é praxis, né? É algo que a gente tem que pensar, né? Então, esse é meu sonho, né? Como deputada. E eu acho que pensar em Piracicaba, pensar numa Piracicaba com mais... trazer os recursos, sim, com mais critérios, né? De desenvolvimento também. Eu aqui nasci, eu estudei, eu trabalhei, né? E eu acredito que eu tenho um compromisso com Piracicaba e vou continuar tendo. A parlamentar não esconde a satisfação com a votação e agradeceu a cada militante e apoiador que ajudou a construir a expressiva votação. Bom, eu quero agradecer, primeiro, Piracicaba Agora, que sempre foi vocês todos são tão generosos, no bom sentido, porque são com todos, né? E a boa imprensa faz isso mesmo. Mas eu quero agradecer àqueles que me deram os votos, né? E dizer, sim, meu compromisso está com vocês, mas está com também quem não votou em mim, né? Quem não votou em mim vai ter oportunidade também de me conhecer melhor e aos poucos a gente vai criando, né, aquela sinergia e a gente passa a ser um de cada um, né? Piracicaba, ninguém precisa ser igual a ninguém, né? Só se respeitar. E isso eu sei fazer muito bem.